Bom dia, gente. Então, hoje nossa aula é de Grécia e Roma, uma aula muito importante. Eu recomendo que vocês estudem muito aí. Inclusive vai ter, talvez tenha, ainda essa semana ou na próxima semana, a próxima lista pós-aula. Mas por enquanto ainda não sei. Mas vamos corrigir a lista pós-aula da aula anterior, que são as 12 questões, que eram para ser 20, eu fiz 12, sobre o assunto. Então foi eu que fiz. Então, provavelmente se você não achou a resposta, foi porque eu que fiz. Então vamos lá, é bem rapidinho, só vou mostrar o gabarito e explicar por que é a questão correta. Então a gente vai começar com a questão 1, que a resposta é D. Por que a resposta é D? Ele vai falar qual que é a característica essencial das cidades mesopotâmicas, né? Então, a característica essencial é a legitimação, que está aí, né? Divina. Lembra que eu falei que as cidades são formadas porque um sacerdote rei vai dizer que controla o sobrenatural e assim ele consegue poder entre a população. E legitimação divina de um estado urbano das cidades-estado, que é um jeito bonito de dizer cidade-estado, ou qualquer lugar, qualquer civilização que tenha cidades. Uma cidade é a característica essencial de uma civilização, então qualquer civilização. Então pode substituir simplesmente por estado. Agora para 2. A 2, se eu não me engano, ele é incorreta, né? Então deixa eu conferir. Ele quer a diferença entre as monarquias mesopotâmicas e egípcia e quer qual que é a questão incorreta, né? E a questão incorreta é a C. Por que a questão incorreta é a C? Porque aí diz que eles vão escolher um rei do povo, o que não é verdade. O Lugal era um aristocrata militar, era um militar de nascença, né? Ele era de uma nobreza de nascença, uma aristocracia, baseada na guerra, então isso não faz sentido. E o poder temporal e religioso que não se harmonizavam sim. Tipo, eles tinham conflito, então o Lugal vai ter conflito com o sacerdote rei ao longo da história. O clero e o rei vão ser conflituosos, mas o rei encabeça os dois. Então o poder temporal e religioso são um só, encabeçado e harmonizado pelo rei. Então se ele não harmonizasse, o Estado mesopotâmico não seria possível. E a partidária é justamente a palavra aí que eu coloquei só para vocês perceberem que tá errada, para facilitar, né? 3. Temos aí um texto muito interessante sobre uma cobrança de uma dívida de uma associação de mercadores. Não, mentira. É aqui mostra a apoteose de Naram-Sin, que era o neto de Sargão. Inclusive essa questão é importante, porque tipo, uma das características que eu falei na aula anterior é que a Mesopotâmia não tem uma figura de um deus rei, né? Mas ela teve tentativas de desenvolver um deus rei, como essa do Naram-Sin. Só que você pode ver características fragmentadas. Então, o deus rei egípcio, ele se afirma desde o começo por causa da centralização que ele consegue desde o começo. O Naram-Sin, a divinização dele, ele precisa solicitar ao deus de cada cidade que transformem ele num deus. Então você vê que eles não eram tão poderosos assim no poder temporal. Ele só consegue fazer isso depois que ele esmaga uma rebelião gigantesca que aconteceu no império dele. Que é o que está dizendo o texto aí, né? Que é o que o texto diz. Que é a inscrição comemorando a vitória dele. Aí ele quer... Acerta, né? Então é a letra A. Que é enfraquecimento do poder dos templos em favor de uma figura carismática e militar que levaria à unificação de cidades-estados e uma configuração centralizada e burocrática muitas vezes chamada de despotismo oriental. O local é uma figura militar carismática que não é divinizada, mas é chamada de despotismo oriental. Então essa é a característica que permite a legitimização dele, que é a base dele, que ele faz a sua apoteose. É o despotismo oriental, que é a legitimação. Né? Então, questão 4. Aqui temos um texto dos Amoritas, que era um povo nômade, né? Que vivia no entorno da Mesopotâmia. Eles invadem e eles se tornam a nova elite e passam a ser o novo eixo civilizacional. Inclusive o Hammurabi, que escreveu o primeiro código que a gente tem registro da Mesopotâmia da história, ele era um descendente de Amorita. Interessante, né?
Então aí temos qual que é o conflito, que se mostra constante contraste histórico, né? Que é o que eu quero. Então, é entre C, essa é 4, C. Entre povos nômades e sedentários, que os povos nômades até o século XII, com a última grande invasão nômade do Império Mongol, vão sempre invadir as civilizações sedentárias e complexas e se estabelecer como uma nova elite. Isso é muito característico, inclusive, das invasões indo-europeias, que surgem a partir do século XIV a.C., né? Século XIV, século XII a.C. Questão 5. Essa é da Associação de Mercadores que eu tô falando, tá falando errado. Essa aí, bem facinho, é a letra D. 5D. Porque basicamente o texto quer mostrar que mesmo no Império Assírio você tem uma explosão de relações comerciais, inclusive uma relação bancária tão complexa como essa, inclusive a presença de uma polícia que pode implementar e exigir o pagamento de dívidas, ou de humilhação pública, no caso, né, de punição. Então, é bem assim. Não, calma. É a B. Isso, que eu li Império Assírio, lembrei que era essa, é a B. Que é que fala isso. Só confundi as letras, mas é o que eu tava falando mesmo. É. Questão 6. Aqui temos um texto um pouco polêmico sobre o Saddam Hussein, né? Eu inclusive mostrei minha opinião um pouco na introdução. Então, joguei a marca alternativa correta. Ele tem várias afirmativas e você vai selecionar qual das duas estão corretas. E a resposta é a letra E. A 2 e a 3 estão corretas. Que basicamente que eu quis mostrar que o Nabucodonosor, apesar da tentativa de Saddam Hussein de apropriar esse conteúdo histórico para usar legitimação política, ele não tinha nada, inclusive a invasão do rei de Judá foi, como eu descrevi, uma invasão imperialista, então era uma expansionista do Império Caldeus, e não por causa de uma questão religiosa. O judaísmo e o islamismo não existiam nessa época. O judaísmo na forma que nós conhecemos hoje. Inclusive o islamismo só vai surgir em meados do século VII, 650, né? E a 2, né, tá certa porque é a tentativa de busca de legitimidade no passado que eu queria mostrar para vocês. Por exemplo, os reis mesopotâmicos se legitimavam no passado mitológico de Gilgamesh. Então eles acreditavam serem descendentes dele e tudo mais. Da mesma forma, o Saddam Hussein tentou construir uma ideia, ou seja, mitológica, uma ideia falsa. Não falsa, não é no sentido mitológico, mas não, que não bate com registros históricos de verdade. Aí, o que tem diferença? Mas é complicado. Porque ele tenta impor a lógica dele de hoje de que era um conflito entre judeus e muçulmanos, o que não é verdade, mas ele tentava se apropriar desse conteúdo para justificar sua própria luta política. Então essa é a questão 2, muito importante, que mostra um paralelo que entre as duas civilizações que se mantém. Inclusive é o final do texto, né, que ele mostra que a características humanas não mudam, mesmo ao longo de tantos milênios. Letras número 7. Qual que é o número 7? Calma. Ah, número 7 que eu achei uma tirinha do Laerte, muito boa mesmo. Que é bem óbvio, né? Inclusive, isso é muito bom para vocês verem característica do Enem, é que ele sempre vai tentar forçar uma interpretação. Então, vocês sempre tem que estarem atentos ao que o texto quer que você interprete. Isso é muito importante. Questão 7. A questão 7 é a correta. E é a C, que é o que o texto da tirinha quer mostrar. Que os espaços urbanos vão concentrar a população e essa população agora vai estar sob fácil domínio dos reis e sacerdotes e vai ser empregada em seus projetos expansionistas. Que é a tirinha que mostra. Muito bom, né? 8. 8 ele quer
Aconteceu... Ele quer saber a centralização do Egito, que eu falei sobre os nomarcas, lembra? Então, você já está lembrando disso, você já sabe qual que é correto. Que é a E, letra E. Que foi a unificação de reinos menores, que acabaram mantivendo, que o texto mostra que eles não foram centralizados imediatamente, mas eles mantiveram boa parte de sua estrutura, de forma informal, meio de casamentos e tudo mais. E que mostra que os nomarcas passaram a ser governadores das províncias e a ligação entre o povo e o faraó. Perfeito, tudo bem, 9. Aqui. 9. 9 bem fácil, tem uma questão, acho que de algum lugar aí, que eu já li essa questão em algum lugar, que é a mesma coisa. Qual que é o sistema de governo do Egito? Teocracia, é fácil. Sei. Porque ele é um deus rei. Fácil, né? 10. Essa questão 10 é bem fácil, é só interpretativa, mas eu queria mostrar pra vocês a figura da mulher no Egito Antigo. Inclusive uma pequena frase em hieróglifos aí pra vocês. E a resposta certa é a... eu gosto de colocar a resposta né? Não, calma aí. É a letra A. Que é a visão do Heródoto. O que eu quero saber é que vocês entendam que a visão do Heródoto não é racional. Ele simplesmente classifica a visão da mulher como incomum no Egito porque a visão dele, da sociedade dele, é uma visão de pouco poder para a mulher. Então ele acha um absurdo a sociedade egípcia. Tudo bom, tudo muito bonito. Questão 11. Temos um texto de um livro muito grande, realmente. Eu não devia ter colocado tão grande aí, mas tudo bem. E ele tem a questão incorreta. A questão incorreta é bem óbvia, né? Ok, deixa eu só achar o final que eu lembro. AD. Que, inclusive, outra característica que eu queria mostrar nessa questão é que se a questão está muito radical, ou ela tem muita certeza e usa tipo sempre, nunca, essas coisas, provavelmente em história ela vai estar errada. Porque nenhum historiador tem um consenso hoje. Então a questão certa assim vai ser aquela que diz, com base no texto pode-se afirmar, entendeu? É possível ter essa interpretação. Porque história é interpretação, isso é um problema, né? Então, você nunca vai poder simplesmente dizer uma coisa tão absurda como essa aqui, que não houve nenhum ganho cultural ou desenvolvimento simplesmente porque era um período de crise. Vai haver ganhos culturais e desenvolvimento, sempre. Porque eles precisam ser analisados e tudo mais de forma complexa. Mas você dizer que simplesmente, os núcleos não fizeram nada e tudo mais, não é assim que funciona a análise histórica. Então, é por isso que está errado. 12. A 12 bem fácil é por que não aconteceu no Neolítico. E a B, uso do ferro, né? Que isso acontece na Idade do Ferro. Simples, depois eu coloco tudo bronze. E com isso acabamos nossa correção e vamos para a Grécia. Vamos começar a Grécia Antiga. Então, primeiramente, a divisão histórica dos períodos da Grécia Antiga, que a gente vai começar. Esse é o meu belo mapa da Grécia Antiga. Então, primeiramente, a gente tem um período chamado de Pré-Homérico. Depois a gente vai ter o período Homérico. Depois o período Arcaico. Depois o Clássico. E o belo período helenístico. Tudo bom, tudo muito bonito. Ok. Vamos começar, obviamente, pelo quem foi Homero. Homero é o cara que escreveu Ilíada e Odisseia, que é a história de como os gregos destruíram a cidade de Troia. E o período dele, que ele viveu, que é o que ele conta a história, é o período homérico. E antes dele é o período que vem antes dele, né? Então, o período homérico é um período muito grande, que vai de 3.000. Tem que apagar a costa oeste da Grécia. Período pré-homérico. Período muito grande que vai de 3.000 AC AEC até 1.100 AEC. Tudo bem? E nós temos duas civilizações importantes nesse período. A primeira civilização, que surge na ilha de Creta, chamada de civilização
minoica. Por que minoica? Já ouviu falar da lenda do rei Minos? O que toca tudo transforma em ouro? É por causa dele mesmo. Teve um cara no começo do século XX, um doido, chamado Sir Arthur Evans. E ele descobriu uma civilização muito antiga, na ilha de Creta. E só que a civilização não tinha nenhuma característica grega. Essa civilização não falava nenhuma língua próxima do grego. Toda a sua cultura e suas instituições eram parecidas com a do Oriente Próximo. Então era uma civilização provavelmente de cultura do Oriente Próximo. Então ela não tinha nada de grego. O problema é que esse cara aqui deu esse nome maluco aqui por causa do rei lendário Minos, para poder fazer com que a descoberta dele fosse considerada equivalente a uma história grega, né? Inclusive ele enlouqueceu e começou a achar que ele era descendente dos seis minoicos. Ele era meio doido. Mas a gente não tem, inclusive, até hoje a gente não decifrou a língua minoica. Porque é uma língua que a gente não tem base nenhuma para decifrar. Então temos os registros históricos escritos da civilização minoica, mas não temos como decifrar. Até hoje estão tentando decifrar isso aí. Não temos muita informação sobre isso, mas temos que era um período pacífico, de grande expansão. A ilha de Creta fundou várias colônias ao redor de todo o mar Egeu, né? E foi uma civilização bem desenvolvida e tudo mais. E ela também tinha representações dos palácios característicos, com suas pilastras vermelhas, suas mulheres seminuas desenhadas nas paredes e as pinturas de macacos azuis. Mas não é muito importante, a gente não sabe, a gente sabe pouquíssimo. O que importa é que essa civilização simplesmente desaparece. E depois vem uma civilização por volta de... por volta de 2000, surgem os primeiros gregos. Os gregos de verdade. Eles provavelmente vêm como invasores. Eles lentamente vão surgindo. Por volta do ano 1600 AEC, surge a segunda civilização. Elas começam com a mesma letra, então é um pouco difícil. Por isso que eu expliquei como o Sir Evans que deu aquele nome maluco para ele. Vocês poderem saber a diferença. Civilização. A segunda civilização chama civilização micênica. Por que micênica? Por causa de uma cidade aqui, chamada Micenas. Não ouviu falar dela? E tem ela na Ilíada. É a cidade onde o grande rei Agamenon, o cara que liderou a expedição, sabe? Que era rei da Argólida, essa região aqui, onde ficava Micenas, contra a cidade de Troia. Cara, tá horrível de ler. Tudo bem. Deixa eu apagar aqui. Ele era rei na cidade de Micenas. E eles descobriram essa cidade. Antes achavam que ambas as cidades não existiam, mas no final do século XIX ambas foram encontradas, provando que a Ilíada realmente aconteceu, tirando a parte mitológica, obviamente, mas realmente um Micenas, houve um Agamenon e houve uma cidade de Troia que foi destruída. Então essa civilização é dada em razão da Ilíada. O problema é que ela acontece antes dos fatos da Ilíada, isso é muito importante. É ainda período pré-homérico. Então esse período da civilização micênica vai de 1600 até 1100. O que acontece por volta de 1100, né? Que eu falei na aula passada? Colapso da Era do Bronze, né? Mas vamos chegar lá. Então você tem uma civilização muito complexa. E essa civilização tem também tem as características institucionais do Oriente Próximo, principalmente uma monarquia. Ela tem uma monarquia que é chamado de Wanax, que nessa língua antiga, que essa foi decifrada, chama-se rei, né? Wanax. É porque a palavra Anax significa homem poderoso em grego. Só que naquela época tinha um W na frente. O Anax. Na língua micênica. Então esses reis eram reis muito poderosos. Eles tinham grandes estruturas funerárias e controlavam todos os aspectos da agricultura. Então era a mesma característica do Oriente Próximo. Você tinha um rei que controlava toda a agricultura, uma burocracia. Ele controlava as pessoinhas e sua agricultura. E temos registros de inventários gigantescos de tudo que era produzido. Então era o Estado que cuidava de toda a agricultura. E havia vários desses pequenos reininhos por toda a Grécia de Wanaxes. E temos inclusive um registro que mostra o nome de duas vaquinhas
de um cara que devia dinheiro por um Anax, que era a Lustrosa e a Pretinha. Informação inútil pra você. O problema é que temos o colapso da Era do Bronze, né? E a civilização micênica não fica de fora, ela também colapsa. Mas principalmente por causa de um provável povo invasor chamado de invasão Dória. Os Dórios chegam usando armas de ferro. Lembra que era a Era do Bronze? Então eles não tinham como competir. Esses Dórios é onde fica hoje Esparta. Eles eram guerreiros invasores que invadem o Peloponeso, que é essa península aqui, e fundam a cidade de Esparta. Eu tava bem confuso, deixa eu apagar aqui. Vou ficar com esse mapa não tá ajudando. E essa invasão Dória vai destruir todas as instituições, mas uma série de fatores, provavelmente também. A invasão Dória é um fator e ele é um fator discutível, mas é bom para ensinar. Invasão Dória, que destrói os Anaxes e o reino, a civilização micênica. E causa, temos aqui a Grécia, a Península da Ática, a Península do Peloponeso, bem feio, bem simples, a Ásia Menor, Ilha de Creta, Ilhas de Naxos, Ilha de Rhodes, Ilha de Lesbos, Península Trípolo da Macedônica, o Helesponto, Bizâncio e tal. Eles vão invadir, né? Isso vai gerar uma migração de pessoas desesperadas fugindo do exército dório, que vai ser a chamada Primeira Diáspora Grega. Primeira Diáspora Grega. Eles vão fugir da Península Grega, da Grécia, e vão fundar várias cidades na Ásia Menor, no oeste do hoje da Turquia, chamada de Ásia Menor na época. Também chamada de Anatólia, também no período medieval. Inclusive é o que acaba o período pré-homérico, a invasão do negócio. Aí começa o período homérico, que vai de 1100, o colapso da civilização micênica, até 776. É um número bem exato, né? Sabe por quê? Porque é o ano que tem a primeira Olimpíada. Se tem uma Olimpíada, você tem cidades gregas. Polis, que eu vou explicar. Se você tem polis, você tem um povo grego. Você tem as estruturas que vão ser chamadas, conhecidas do povo grego. Então, as Olimpíadas é um marco cultural, saindo do período homérico, que marca o nascimento de uma verdadeira Grécia. Por isso, como a primeira vez que ela aconteceu, é o marco do período arcaico. Mas, período homérico primeiro, que é esse período que vai entre esse período aqui. Entre o colapso da civilização micênica e a primeira Olimpíada, temos o período homérico, que é o período da Ilíada, de Odisseia. É um período horrível, também chamado de Idade das Trevas. Idade... Caralho. Por quê? Não só porque foi um período horrível de destruição e de colapso da civilização anterior, mas é um período que os historiadores ficam no escuro, porque todo mundo virou analfabeto e ninguém sabia escrever, então a gente não tem registro escrito. E o que é muito bom. Inclusive na Ilíada você tem essa característica, todas as pessoas na Ilíada são analfabetas. Só tem um registro obscuro de uma passagem de uma pessoa que ouviu falar de outra que sabe escrever. Então você tem a noção. Tá, né? O problema é que quando você teve o colapso da civilização micênica, lembra que eu falei que a agricultura era toda concentrada numa cidade-estado, na figura do rei, o Anax? Se você não tem mais um estado que cuida da agricultura, você não tem ninguém que cuida da agricultura. Então as pessoas morrem de fome e você tem uma drástica redução populacional. Ok. Então você surge, a civilização micênica colapsou, e agora você não tem mais um estado cuidando da agricultura, né? Tá. Temos uma pequena colina. No lugar disso vão surgir... as pessoas vão começar a cuidar da vida delas independentemente. Então temos o oikos. Oikos significa casa. Então você está lá no pior período da história, com sua casinha, o estado simplesmente colapsou, completa anarquia. E como não tem mais estado, você aprende a plantar sozinho. Então ao redor do oikos, da sua casa, vai surgir uma pequena terra, que vai começar a ser lentamente ser considerada sua, chamada de kleros. Então, no período homérico acontece a transição da agricultura coletiva para a agricultura privada, certo?
O problema é que isso aqui não é de forma igualitária. Então você vai ter grandes proprietários de terra e pequenos proprietários de terra, chamados de eupátridas, significa bem parido, bem nascidos, nobres, e os diorgóis, que é o nome para pequenos proprietários. Primeiramente, a gente só tem essas duas classes importantes: grandes proprietários, pequenos proprietários. Na Ilíada também vamos ter essa famosa frase aqui: depois que o Aquiles morre, na Ilíada, o Odisseu vai para o inferno. E no inferno, no Hades, né, ele encontra o Aquiles. Aí ele fala que ele era uma pessoa de muito respeito lá no Hades e tudo mais, mas o Aquiles responde bem assim: eu prefiro ser um escravo na terra. Nossa Senhora, eu prefiro ser um escravo na terra que um rei no Hades. Porque ele basicamente dizia que ainda que a vida de luxo da após a morte, ele daria tudo para viver a pior das vidas terrenas, ter vida, viver de novo. O problema é que essa frase aqui, essa tradução é errada. Ele não usa a palavra escravo, original em grego. Ele usa outra palavra. Ele usa a palavra teta. Então vamos substituir. Eu prefiro ser um teta na terra que um rei no Hades. Quem é esse teta que ele acha que é mais baixo do que um escravo? Então vamos ver o que eram os tetas. Os tetas, eles estavam abaixo dos eupátridas e dos georgóis. Tetas, nossa, vou escrever aqui embaixo que eles são insignificantes, ninguém liga, pobres tetas. Aqui embaixo. Eles não tinham propriedade nenhuma e precisavam vender sua força de trabalho e precisavam ficar mudando de propriedade em propriedade, achando trabalho para poder comer e sobreviver. Então eles são abaixo da pirâmide, aqueles que não têm propriedade. Então você tem essas três características, três classes por enquanto: muita terra, pouca terra, terra nenhuma. Ok. Esse período foi completamente caótico, né? Então você tem, em vez de reis, você agora tem pequenos líderes tribais, chamada de basileus. Esses basileus, aí os, plural, só que seria basilei, né? Plural em grego, mas basileus. Futuramente isso aqui vai significar rei em grego, mas não significa no período homérico. Isso aqui é um chefe tribal. Ele não tem poder quase nenhum. Ele disputa poder com os eupátridas. Então ele é só um entre iguais. Então você vai ter essa característica dizendo que os gregos derrubaram seus seis. Na verdade, os seis nunca foram poderosos. Eles já desde o começo precisavam de muito poder dos eupátridas e lentamente vão se tornando figuras insignificantes e meramente simbólicas. São os basileus. São os chefes tribais. Aquiles é um basileu. Odisseu é um basileu da Ática. E curiosamente, o pai dele ainda está vivo, porque o pai dele é aposentado, que mostra que não era um reino de verdade. Curioso. Tudo muito bom, muito bonito. Agora vamos lá. Esse foi um período caótico de várias invasões. Então, para poder se defender, surge uma coisa chamada de polis. A polis, em grego, é uma comunidade. É uma comunidade agrícola que se reúne em um centro urbano. A polis não é uma cidade, ela é uma comunidade. A cidade existe, é o símbolo da polis, mas ela é uma comunidade de pessoas. Por exemplo, quando os persas, mais na frente, foram invadirem a Ásia Menor, a cidade de Forceia vai simplesmente pegar todos os seus habitantes, colocar num navio e fundar uma cidade no sul da França, fugindo dos persas. Eles vão mudar completamente sua polis para outro lugar. Então, a polis é a comunidade, é os homens, as pessoas fazem a polis. O lugar que ela existe, a cidade-estado,
é importante, mas não é exatamente ela. Inclusive, interessante, né? Mas eu vou fazer isso depois, eu quase fui um troço. Me antecipando. Então temos os grandes proprietários com seus órgãos, os seus clérigos. E tá, né? Temos essas invasões. E temos as grandes e pequenas propriedades em volta de uma colina. Certo? Certo. Então, para se defender, as pessoas vão construir nessas colinas uma grande cidadela defensiva chamada de polis. Inclusive, na Ilíada, polis significa forte. É o que Homero fica dizendo. Quando eles falam, precisamos invadir uma polis, eles estão falando, precisamos tomar aquela fortaleza. Polis é uma fortaleza. O que acontecia? Quando vinha um invasor, as pessoas se reuniam nessa alta polis, nessa cidade alta, também chamada de Acrópolis. Cidade alta, Acrópole. Na Acrópole. As pessoas saíam das suas terras, se reuniam dentro dos muros da Acrópole e esperavam o inimigo ir embora. Era isso, era um sistema defensivo. Então você tem a principal estrutura da polis, que é a Acrópole. O centro, onde a elite e as pessoas governam e onde as pessoas se unem caso haja um ataque. Tudo muito bom. E assim surgem as polis gregas. Então, em 776 temos a primeira Olimpíada e começa o período arcaico. O período arcaico é o desenvolvimento da polis. A polis que surge no período homérico agora vai se realmente transformar numa cidade-estado, com uma comunidade, com uma política complexa. Inclusive a palavra política vem de polis. Então como funcionava? Você tinha... Lembra que eu falei que o brasileiro era uma figura fraca? Ele era governado pelos eupátridas, né? Que ficavam ao redor dele. Eupátridas. Eles tomavam todas as decisões, na verdade, os eupátridas. E essas decisões eram tomadas num conselho chamado de bulé. Toda cidade grega vai ter uma bulé. Bulé é demócrata. Não, demócrata. Conselho para o povo. Não é conselho do povo. É conselho para o povo. Porque não é um conselho feito de pessoas da plebe, das pessoas baixas. É um conselho de pessoas altas que governam o povo. Para o povo. Resumindo, bulé. Toda cidade grega vai ter uma bulé. Uma oligarquia de pessoas ricas, os eupátridas, que vão monopolizar toda a política. Então, isso aqui vai ter em Atenas, mas não só em Atenas, mas em toda a cidade grega. Toda a cidade grega é caracterizada por uma oligarquia de terras, uma oligarquia latifundiária, monopolizando a política na bulé. Abaixo da bulé, vamos ter, depende da cidade-estado, mas vamos ter uma assembleia de pessoas, de todos os cidadãos, ou seja, de todos os homens livres, chamadas de eclésia. Todos os homens maiores de 18 anos podem participar da eclésia, mas depende da cidade-estado. Mas na maioria das cidades-estados ela vai ser simplesmente consultativa ou não vai sequer ter poder nenhum ou sequer vai existir. Mas essa estrutura de bulé, oligarquia governando, e eclésia, baixo, quase sem poder nenhum, vai ser a estrutura básica das cidades-estados, como você pode imaginar, e daí ver as diferenças. Ok? Tudo bem. Eu falei de bulé, falei da eclésia, agora vamos falar de como elas funcionavam. Vamos falar do surgimento da democracia em Atenas e da ditadura militar em Esparta. Sempre cai essa divisão de Atenas e Esparta. Então vamos começar por Atenas. Atenas é uma cidade micênica. Ela sobreviveu. Muito bonito. E sobreviveu todo o período homérico e chegou no período arcaico. Ela recebe o nome por causa da cidade da deusa Atenas, mas as pessoas não sabem que a deusa Atenas é a protetora tanto de Atenas quanto de Esparta. Então as duas cidades cultuavam a mesma deusa. Vamos lá. Atenas vai ter a mesma estrutura, a bulé, que vai ser formada pelos eupátridas da região da Ática, né? Então você tem lá a península da Ática, que é essa península aqui, e no centro dela você tem a cidade de Atenas. Ok, tudo muito bonito. Em Atenas, você vai ter 3 figuras importantes, chamadas de Polimarco, Basileus. Polimarco, Basileu e Arconte.
E você vai ter o Areópago. Areópago, né? Areópago. O que é o Areópago? É uma super bulé que existe em Atenas, onde só os ricos participavam, os eupátridas. E o que ela fazia era eleger essas 3 pessoas aqui. O Arconte, o Polimarco e o Basileus. O rei. Assim como o rei, ele não tem poder nenhum, mas ele agora só mantém poder religioso. Então, assim como os reis antigamente, no período micênico, no período minoico, todas as civilizações desempenham os papéis religiosos, que falam com os deuses e tudo mais, você tem ainda, em Atenas, essa figura do Basileus que só fica lá fazendo cerimônia. E é isso, ele não faz mais nada. Porque ele não tinha poder nenhum, lentamente ele foi enfraquecendo até virar uma figura simbólica que só fazia um sacrifício de vez em quando, essa coisa aí. Temos o Polimarco. Polimarco é o marechal. Ele controla toda a guerra em Atenas. Também é eleito entre o Areópago. Então nenhuma dessas pessoas é eleita fora, viu? Só os eupátridas elegem a si mesmo. Ok. E o Arconte? O Arconte é a pessoa que tem real poder na cidade de Atenas. Ele é o líder, ele é eleito, inicialmente é eleito a vida inteira. Ele é eleito por vida. Depois por um período de 10 anos, até que finalmente por um período de 1 ano só. Para poder ter rotação e eles tinham medo que uma pessoa pudesse tomar o poder. O problema é que esse sistema acontece que os eupátridas ficam brigando entre si e não conseguem resolver nada. Então você vai ter 2 legisladores importantes que vão fazer transformações importantes na cidade para poder conter esses problemas. Então vamos começar com os legisladores de Atenas. Drácon. Malfoy, não. Drácon. Tá. O Drácon, ele vai escrever as leis. As leis antes não eram escritas, então todo mundo manipulava como elas queriam. Então eu falava, mas eu como uma pessoa nobre, eu sei as leis. Só eu sei porque foi me passado desde pequeno. Eu sei oralmente as leis e assim elas manipulavam as leis como eles queriam, porque eles diziam a lei é assim. Então o Drácon acaba com isso e faz, as leis são essas, escritas aqui, para todo mundo poder ver. Para todo mundo, os eupátridas, que só eles sabem ler e escrever. Ok. Outra coisa, alguém já deve ter ouvido a expressão chamada de leis dracônicas. É porque Drácon implementou um sistema judicial terrível, que basicamente matava você por qualquer coisa. Então, tudo era pena de morte. Roubou, pena de morte. Matou, pena de morte. Tudo pena de morte. Era um sistema bem desigual, que não fazia distinção entre as penas. E é chamado também de legislação draconiana. Qualquer legislação que tem penas muito duras tem essa expressão de draconiana. Esse sistema não funciona. Porque a elite continua brigando. Aí vem o Solon, que é a pessoa realmente importante, porque o Solon acaba com todas as antigas instituições. Ele vai fazer transformações profundas em todo o sistema grego. Então você tem o antigo Areópago, né? Ele vai expandir a bulé, ele vai criar a bulé agora, certo? E ele vai dividir a população de forma censitária. Os 4 grupos. Os muito ricos, os médio ricos, os pouco ricos e todo o resto. O resto. Que provavelmente era 90% da população. Então você percebe aqui, e cada então a bulé era formada de 400 pessoas. E cada uma das classes elegia 100 pessoas para a bulé. 100 para cada classe. Certo? Tudo muito bonito. Não. Você percebe aqui que os ricos, se juntarem seus votos, sempre vão vencer, né? Eles têm 300 contra 90% da população, que só tem 100. Então o sistema censitário foi feito para que os ricos sempre tenham vantagem no sistema. Tudo bem, né? Mas é o começo de um sistema democrático. Outra coisa, a bulé vai ter um sistema abaixo dela chamado de eclésia agora, bem poderosa. O Areópago, que era os antigos eupátridas, conselho de eupátridas, perde completamente seu poder e é anulado. A bulé agora governa como o centro executivo e legislativo, e abaixo dela temos a eclésia.
que é todo cidadão maior de 18 anos pode votar e participar da eclésia. Tudo muito bom, tudo muito certo? Não. Aí você tem a formação de facções nesse sistema aqui. É dividido em 3 grandes facções. A colina, o campo e a costa. Campo. O campo é a região onde tem as maiores áreas agricultáveis, né? Quem controlava as maiores áreas agricultáveis? Os eupátridas. Então isso aqui é a elite reacionária. Eupátridas. Os reacionários. Com os ultraconservadores. Na colina você tem as pessoas que vivem, os georgióis, que vivem com pouca terra e tudo mais, e são mais pobres, vivem na colina. Então temos os pobres. Os populistas, os tudo mais. E temos a costa, que é... Agora temos um novo grupo que entra, além dos eupátridas, georgióis e tetas, temos um novo grupo chamado de demiurgos, que são a burguesia. As pessoas que vivem na cidade trabalham, ou vendem, ou comerciam, e trabalham, e vendem sua força de trabalho, ou ganham sua fortuna a partir do comércio. Então, às vezes eles têm tanto dinheiro, são tão poderosos contra os eupátridas, mas não têm reconhecimento legítimo do seu poder. E é a facção da costa, que é pró-comércio, sempre pró-comércio. Então você pode chamar de burguesia. Apesar disso não ser muito bom utilizado, mas para vocês terem uma ideia. Então temos essas 3 facções que vão começar uma guerra civil, eles vão brigar sem parar. E os eupátridas, a colina, não, o campo, vai instalar ditadores, para poder só que um que seu lado seja ouvido. Aí você tem a ditadura de Pisístrato. A ditadura de Pisístrato inclusive no período dela que é escrita a Ilíada e a Odisseia, porque antes a Ilíada e a Odisseia eram passadas só oralmente. Pisístrato que escreve a Ilíada e a Odisseia pela primeira vez. O governo dele é bem eficiente até. O problema é que ele passou o governo pro filho dele, que era um incompetente. Aí tem uma revolta em Atena por volta do ano 500, a revolta de Clístenes, que derruba o filho de Pisístrato e instala a verdadeira democracia. Que agora é bem complexa, vamos lá. Democracia. Primeiramente, temos 3 facções que brigam o tempo todo, então vamos dividir a política de forma que as 3 sempre tenham um poder igual. Então a Bulé passa de 400 pessoas para 500 pessoas. De onde vem essas 500 pessoas? Então a população é dividida arbitrariamente em 10 tribos. Não vou fazer as 10, né? Mas 10 tribos. As 10 tribos são construídas artificialmente para que os 3 grupos tenham igual proporção em cada uma delas. Eles elegem um número de pessoas, e desse número de pessoas, 50 são sorteadas. Porque para o ateniense, para Atenas Antiga, não existe sistema mais democrático do que o sorteio. Porque ele impede que a pessoa, por mais que ela suborne o seu sistema, ela nunca vai ter garantia completa de assumir o poder. Então, não é o voto em Atenas que é considerado o sistema mais democrático, mas o sorteio, a aleatoriedade. Como eles diziam, eles sempre gostavam de dar a última palavra aos deuses, ao arbítrio, ao acaso, que era controlado pelos deuses, né? 10 tribos. Essas 10 tribos elegem cada uma 50, né, sorteados entre o grupo já eleito, uma lista de eleitos, e elegem a Bulé. Abaixo dela temos a Eclésia, que não tem mais nenhuma forma de sistema sanitário, e todas as pessoas acima de 18 anos participam. Lembra do Polimarco, do Arcontado e do Basileus? Todos eles perdem poder, e agora quem realmente só tem poder é a Bulé. Apesar do Arconte ainda ser uma figura importante, eleita pela Bulé agora. O Arconte aqui controla o poder executivo, inclusive ele vai ser o período do Péricles. Tá, né? Agora Esparta. Esparta é bem simples. Esparta é uma ditadura militar. Eles acreditavam que eles eram feitos dos invasores dórios, né? Então temos os espartanos. Eles controlam uma população menor, que é os hoplitas. Não é hoplitas, é... Caralho. Holitas, não precisa olhar. Holitas. Tem os periecos também, né? Periecos.
Ilotas. Agora sim. Tá. Essa ditadura militar, basicamente os invasores, eles representavam 12,5% aproximadamente da população. O resto tudo era ou de periecos ou de ilotas. Ilotas. Como funcionava? Os espartanos, que eram cidadãos, que tinham um treinamento militar absurdo. Se você ver o 300 lá, que é um filme péssimo e racista, como mostra a civilização pérsica. Mas tudo bem. Ele mostra lá o sistema militar, o treinamento duro, pra vocês terem uma ideia, né? Não era exatamente daquele jeito. Mas pra vocês terem uma ideia. O espartano, ele crescia, ele nascia pra guerra. Por quê? Porque o estado deles era um estado de policial eterno. Eles sempre tinham medo que os ilotas, os escravos, que era a população que vivia antes, a população grega, que vivia na região de Esparta antes, se revoltassem. Para vocês terem uma ideia, o que conta é que uma vez por ano os espartanos declaravam guerras aos ilotas e começavam massacres da população para manter a população sob controle. Eles também batiam nos ilotas em vezes marcadas. E agora vamos nos nossos exercícios pré-aula, porque eu só tenho um exercício aí, que é o que deu para fazer, já que eu não vou poder tratar de Roma nessa aula. Então temos aí só uma questão sobre escravidão, não, sobre a Ágora. Então eu esqueci de explicar. A Acrópole é o topo da cidade, né? Onde as decisões políticas são tomadas. Então temos a colina, no topo dela temos a Acrópole, em volta da colina temos a cidade, em volta da cidade temos as comunidades agrícolas, certo? Então, dentro da cidade, aqui abaixo da Acrópole, temos pequenas pracinhas, espaços onde não tem prédios, onde as pessoas se reúnem para debater e vender as coisas. Então é um lugar de discussão política, onde você fala mal dos outros. Legal, né? E onde você vende suas mercadorias e acaba debatendo, conhecendo pessoas, essas coisas. É muito importante, por exemplo, se tem uma lei que vai ser aprovada na Acrópole, e as pessoas vão começar a surrar e fazer seus debates e intrigas na Ágora, né? As pessoas se reúnem. Isso é importante, é uma praça política. Então é isso que ele trata a questão aí. Ele quer saber qual que é a questão, qual que é a correta. E a correta é a letra C, que é justamente isso que ele fala. Deixa eu até conferir se é isso mesmo. De cabeça não é uma sábia decisão. Ela não é a letra C. Calma aí. É a letra C, sim. É a letra C, isso mesmo. É uma canção. É a letra C. Só fiquei em dúvida aí por causa da letra E, mas não é ela não. Eles não elegiam, eles só deliberavam. Isso aqui é só para deliberação. Então é a letra C mesmo. Então, com isso, acabamos nossa aula. Provavelmente em um momento aí eu vou lançar após a aula, que é muito importante dessa aula aqui. Era inclusive para ser de Grécia e Roma, mas não deu tempo, é muita coisa, gente. Falar de Grécia, ainda mais falar de Roma depois. Então é isso aí. Inclusive, se vocês quiserem saber como é realmente uma história curta do Alexandre o Grande, que eu tive que passar correndo, tem uma música do Caetano Veloso, chamada Alexandre, que é basicamente a história dele cantada. Inclusive a melodia dela é horrível, mas é a história dele toda aí, pra vocês, se vocês quiserem ouvir. Vou ouvir aí Alexandre do Caetano Veloso no Spotify. Então é isso. Tchau, até a próxima semana.